Fala gurizada, medonha das minhas redes sociais, aqui que eu vos falo, Vinícius Kicks, do canal Palavra Satoshi. E como vocês bem sabem, a ideia desse canal é levar a Palavra Satoshi. Eu falo isso em todos os vídeos para que vocês fiquem bem claro no subconsciente de vocês que a ideia é esta, é levar a Palavra Satoshi adiante. Hoje eu estou com a presença deste parceiro aqui, que eu fiz uma série de vídeos e vocês têm acompanhado, que é o Fernando. Segue a vinheta de Satoshi que vai começar mais um Bait Talk, hein? Estamos com o meu amigo Fernando. Para quem não tem assistido os vídeos que eu tenho colocado, vou fazer um mini briefing. Nós estamos aqui na cidade de Jericoacoara. Deixa eu mostrar para vocês aqui esta beleza encantadora que é a cidade de Jericoacoara. Tá? O Fernando mora aqui e nós temos uma missão muito audaciosa de bitcoinizar Jericoacoara e fazer com que seja a Paradise Bitcoin City. E o Fernando é uma das pessoas muito importantes nesse projeto. Calma. Vamos fazer acontecer. Calma. O Fernando não está acreditando no que nós estamos fazendo acontecer, que é o seguinte, ó. Nós vai bitcoinizar Jericoacoara. Jericoacoara vai ser a primeira cidade 100% bitcoinizada. Vai demorar, não importa o tempo que for, a gente vai fazer acontecer. E é o seguinte, ó, Fernando, quando é que tu entrou no mundo Bitcoin? Cara, assim, eu cheguei a minerar, né, em 2011. Isso no ano 2 pós-Satoshi. Exatamente. E aí eu me lembro nessa conversa com a minha ex-mulher no carro, deixei os computadores da empresa alguns dias rodando, né? E aí ela falou, não, isso é moeda de bandido, não sei o quê. Aí eu vim olhar pro Bitcoin, em 2013 eu achei um post meu no Facebook falando que os países, né, que adotassem o Bitcoin como moeda, que legalizasse o Bitcoin, iam criar a nova safra de milionários. Uhum. Só que eu só voltei a olhar para o mercado em 2017. Olha aí, 2017. quando teve aquele pumpzão lá. Isso Exatamente. no ano 8 pós-Satoshi. Na verdade, eu comprei uns contratos de mineração na nuvem. Olha aí. Me ferrei, comprei Genesis Mining. Olha aí. E Hashflare. Olha aí. E durante um tempo eu juntei uns bitcoins usando esses serviços, mas aí no halving que aconteceu em 2018, né, se não me engano, em 2018 foi o halving? Foi em 17. 2018. Na verdade, o halving foi 16 e ele aconteceu o fenômeno em 17 do preço subir, né? Exatamente. Ah, a gente vai na padaria aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele tá tentando dobrar e eu tava tentando ir reto. Deixa eu mostrar pra vocês por que a gente veio nessa padaria aqui. Mostra pra nós aqui, ó. Cara, aqui padaria foi o primeiro, Santo Antônio. Aqui foi o primeiro lugar que aceitou Bitcoin. A agência também aceita, seu Cabral aí, ó. Uhum. Olha o Bitcoin ali, ó. Onde? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, galera. Olha aqui, estamos bitcoinizando a cidade, galera. Aceita Bitcoin aqui. E aí, então, 2017, E aí, pump. cara, não, aí o que aconteceu? Por alguma razão, em 2018, a Hashflare cortou esses contratos de mineração e impediu a gente aí, tipo, e aí eles não valiam mais nada. E aí eu juntei algumas partes, algumas frações de Bitcoin. Nessa época, mandei para uma carteira da blockchain.com e durante a pandemia do Covid, no começo, né, dessa pandemia que assolou aí o planeta em 2020, 2021, o que aconteceu? A minha empresa, eu tenho uma produtora de áudio, né, que faz locuções em vários idiomas e, cara, eu tava numa situação confortável e várias pessoas passando dificuldade aqui na vila. Sim. E aí, no fim de 2020, eu perdi quase 99% dos contratos da produtora, eu perdi. Uhum. E aí eu tinha uma carteira de Bitcoin, valia lá uma fortuna. Olha. Esses Bitcoins que eu juntei dessa época, e isso salvou minha empresa. Com isso foi possível eu demitir os funcionários, reestruturar minha vida, pagar as dívidas e tal. E eu comecei a olhar, e quando chegou perto do meu limite isento de impostos, eu fiz minha primeira compra de Bitcoin aqui em Jericoacoara. Eu falei, eu preciso comprar um celular. Na verdade, eu troquei um pouco desses Bitcoins por Tether
E aí paguei pro cara $700 um iPhone, que é o iPhone que eu tenho até hoje, um iPhone 10, se não me engano. Paguei pro cara e a gente ficou muito empolgado com essa história de usar. Aí eu saí dessa compra de celular e fui na Geri20 e falei com o Matheus, que é o dono da Geri20, falei, pô, cara, por que você não aceita Bitcoin? Tá, uma forma de pagamento, não sei o que. E aí nesse meio tempo El Salvador tinha feito lá a Bitcoin Law, que foi o que me fez olhar pro Bitcoin como uma alternativa mesmo. Eu falei, nossa, um país inteiro, agora se der tudo errado na minha vida, eu pego minha mala e vou para El Salvador e lá pelo menos eu vou poder usar a moeda que eu acredito. Mesma coisa, se nada der certo na minha vida, eu vou para El Salvador. Né? Exatamente. Óbvio. Tipo, eu vou viver lá em El Salvador, que pelo menos lá eu posso portar a moeda que eu quero. Exato. E aí, beleza. Aí aconteceu isso e aí eu comecei dia 7 de setembro de 2021. No ano 12 para Satoshi. Exatamente, quando foi o dia que o Bitcoin entrou lá como o dia da lei do Bitcoin. O Bitcoin Day lá. O Bitcoin Day de El Salvador, aí eu peguei e mandei um e-mail para Bitcoin Beat, lá pelo site deles, que nunca foi respondido esse e-mail, só muito mais tarde eles vieram falar com a gente. Aí eu comecei com essa ideia de criar um experimento de micropagamentos. Só que, cara, essa jornada de 9 meses, de 11 meses até aqui, né? Porque o mês que vem a gente vai fazer um ano. Tipo, eu tava totalmente despreparado. No começo eu queria criar um NFT para financiar a criação da economia e com o tempo eu fui percebendo o quanto eu não sabia nada, o quanto eu estava totalmente despreparado para essa missão. E aí o próprio Bitcoin se encarregou de me ensinar, né, através dos ditados, dos clichês básicos, não confie, verifique, e sua chave, suas moedas, indo atrás desses conceitos eu consegui entender as engrenagens e eu passei a tentar imprimir na usabilidade do Bitcoin da Vila esses conceitos. Então, tipo, por exemplo, durante um tempo a gente cuidou da custódia dos usuários, oferecendo soluções Lightning, e depois a gente parou de fazer isso e começou a apresentar soluções para os usuários para que ele decidisse a solução que melhor funcionava para ele. E aí com isso, cara, a minha jornada que eu conheci em 2011, nem liguei, por mais que eu, cara, assim, eu fui procurar esses HDs, né, da época que eu minerei, não achei nada. Então, tipo, foram, cara, 11 anos. Sim, muito tempo, né? Para eu enxergar e conseguir entender. Então, o que eu fiz? Tudo isso que eu entendi, eu tentei digerir e fazer um discurso simples para o semi-analfabeto, para o analfabeto financeiro entender o que é o Bitcoin. E aí, basicamente, eu comecei essa ideia de primeiro atender os turistas que vinham para cá, terem lugares para gastar e tudo mais. E aí isso acabou dando muito errado, porque eles ficaram muito dependentes de mim, como eu não ganho nada para fazer esse trabalho, eu não conseguia dar o suporte adequado, quando o sistema falhava, quando dava algum problema, quando eu não podia atender, os caras se rejeitavam a receber Bitcoin. E aí, quando deu um crash no servidor, que eu tive que obrigar os caras a voltarem a usar a Blue Wallet enquanto eu resgatava os fundos da Lightning, que a Vila deu um salto. Eu falei, não, eu não posso ficar cuidando dessa adoção do estabelecimento, eu preciso ter usuários que saibam o que eles estão fazendo e que eles saibam resolver os problemas, porque se eles querem usar o Bitcoin, ninguém pode forçar eles. No começo eu tentava forçar, não, só vou comprar aqui se você aceitar Bitcoin. E aí depois eu percebi que todos que eu forcei... Nenhum aceitou. Não, aceitaram, mas eles não continuaram. Então o que eu fiz? Nesse contato com a comunidade, né, o Huberto Leal disse para mim, olha, no começo lá do experimento, você tem que se envolver com os projetos sociais, e foi o que eu tentei fazer desde o começo. Só que se você se envolver com os projetos sociais é um negócio, cara, muito complicado. Muito complicado, ainda mais... Tudo é muito complicado. Trazendo a questão da tecnologia financeira, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive essa oportunidade, a Nena, a bibliotecária da escola, me disse, tem lá uns computadores, tem 20 computadores que estão quebrados, a gente tem 25 computadores lá na sala de informática e tal. E eu falei, não, vou conseguir o dinheiro para resolver esse problema. E aí, cara, eu esperei 30 dias
pro diretor da escola falar com o secretário de educação para ser autorizado a consertar os computadores da escola. E aí eu tinha feito uma campanha de crowdfunding para consertar os computadores da escola, mas com o tom que mostrava a incompetência de gestão, que não foi capaz de em 2 anos consertar. E aí isso foi bloqueado. Eu percebi que se eu quisesse me conectar com a escola, eu teria que amenizar meu discurso e resolver o problema sem ter nenhuma publicidade por isso. Foi o que eu fiz. Eu convenci lá o pessoal da Bitcoin Beach, eu falei, ó, antes de fazer qualquer coisa pela cidade, eu preciso consertar esses computadores da escola, se vocês puderem me ajudar de alguma forma. E aí um dia o Michael Peterson me mandou 0.1 Bitcoin. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, peguei esses Bitcoins, vendi tudo, comprei as fontes, os cabos de rede, todas as coisas necessárias para colocar essas máquinas. Nesse meio tempo eu acabei pegando a guarda da minha filha. Foi o tempo mais conturbado da minha vida, mas eu entreguei, fui lá e demorou quase 60 dias para a gente terminar essa missão. E aí esperando, a escola entrou de férias e tal, aí a gente conseguiu isso. Aí depois disso, a gente tinha uma plataforma. O Bitcoin tinha oferecido algo para a comunidade que o sistema tradicional não foi capaz de resolver, que não houve interesse de resolver. E isso me deu uma oportunidade de fazer a diferença. E aí, através de uma outra doação de 0.1 Bitcoin, que a Bitcoin Beach falou, ó, a gente quer que vocês façam camisetas e sinais para os estabelecimentos. Aí, dentro do nosso roadmap, eu ainda não me sinto confortável para fazer sinais para os estabelecimentos. É um processo ainda que a gente tem que fazer daqui a um tempo. Eu precisava criar os usuários, as pessoas que vão ser capacitadas para pagar e para ensinar o lojista se ele precisar aprender. E aí que eu fiz? Eu estava tentando conseguir e-mails para as crianças, para elas terem uma carteira da Lightning, para poderem, aí elas não tinham celular e tudo mais. Aí eu precisava... Aí, cara, eu tenho várias carteiras de Bitcoin com pouquinhos satoshis. E aí eu tenho anotado, eu tenho com a minha mãe, o meu tio, minha avó, meu sobrinho, eu tenho lá eu faço cardzinhos e cada pessoa, junto com outras pessoas, podem resgatar esse satoshi se eu morrer, minha herança aí pra família. Aí, cara, eu pensei, porra, velho, por que eu não faço umas paper wallets? Aí eu fui pesquisar as paper wallets e todas são uma fraude. Porque tem os logs do servidor, o cara coloca uma linha de código lá, salva a chave privada, as carteiras são geradas de endereços e não baseados nas mnemonic phrases. E isso me falou, pô, eu não posso usar nenhuma dessas carteiras, eu vou ter que fazer a minha. E aí, como eu entendi, por exemplo, depois que eu conheci esse arquivo, o Ian Coleman, BIP39, que gera as mnemonic phrases em vários idiomas, que é um JavaScript que traduz o algoritmo, que gera chaves privadas, que gera os endereços, que gera tudo, e é totalmente offline. Eu falei, ó, é simples. Eu vou pegar essas 3 informações aqui, que é o endereço da primeira derivação da carteira, as palavras semente e o ZPub, que dá para o usuário ter uma carteira no modo só leitura. E aí eu fiz um PHP que recebia essa informação, que graças a uma contribuição do Lef, que é um usuário seguidor do Twitter, que ele fez um JavaScript que pegava através da função lá do JavaScript do Ian Coleman e jogava essas informações para a carteira. E aí durante esse processo eu queria garantir que nada disso fosse salvo. Eu fui lá no Nginx, desabilitei o access log para nenhuma requisição do PHP ficar lá, e criei esse PHP. E aí, por último, eu criei um computador offline, que está lá em casa, vocês vão ver. Esse computador recebeu esse PHP, recebeu o Nginx, recebeu o Paper Wallet, o PB Paper Wallet, que é o código que a gente fez, que está aberto no Git também. E aí, coloquei nesse computador, liguei uma impressora, criei uma macro, que fica clicando no mouse, e aí a macro clica lá em 24 palavras, clica em BIP84, clica em Generate, clica em Paper Wallet, aí gera tudo, aí ele clica no botão direito do mouse, imprimir,
e aí ele imprime a Paper Wallet que nunca... E aí... Nunca conectou na internet. Então isso, hoje, né, depois de ter criado tudo isso, eu descobri que se chama um Cold Storage Document, né? E aí é muito importante você aprender a fazer isso na sua casa. Vamos fazer um vídeo ensinando. Podemos. Essa é a ideia, né? Porque é o que nem o Fernando fala, é um código aberto. Então porque o Fernando, talvez você do outro lado da tela aí, esteja totalmente perdido na conversa aqui, porque o Fernando ele falou programadorzers. Né? Ele falou a língua dos programadores, ele entrou numa parte muito técnica. Mas vocês podem ver, tá aqui na descrição do vídeo aqui, o vídeo da gente na escola. O Fernando, ele fez paper wallets, que ele explicou todo o passo a passo de como produzir, para distribuir para crianças aqui na Jericoacoara, na rede estatal. Ele começou a entregar paper wallets com 1000 satoshi em cada paper wallet, para começar a introduzir as crianças a aprender o que é Bitcoin, saber o que é Bitcoin, ver que ele pode ser físico ali no papel, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender pelo fato de ser um código de computador. Muita gente diz que o Bitcoin não é tangível, então ele tangenciou o Bitcoin, né? Tangibilizou, boa. Então é o seguinte, ó, galera, quem quiser acompanhar esse vídeo, tá no canal, né? Aqui em Jericoacoara a gente fez tantos vídeos que eu dividi em trocentos episódios, né? Vocês que estão acompanhando o canal estão vendo. Então é o seguinte, ó, galera, o Palavra de Satoshi tá aqui juntamente com o Fernando, numa padaria Santo Antônio. Santo Antônio o nome? E foi a primeira padaria? Primeira padaria, o Seu Cabral, foi assim, eu sentei aqui exatamente nessa mesa, e aí eu demorei um mês para conseguir configurar o nosso nó Lightning. Aí eu queria fazer a transação no nó e não sei o que. Cara exigente, o gurizão. Aí, velho, foi uma saga, velho. Aí, cara, sofri, não tinha equipamento e tal. Aí o que aconteceu? Eu vim aqui e falei com o Seu Cabral, eu quero comprar um prato de comida e pagar em Bitcoin. Mas isso, né? Aquilo aí instalou o wallet, criou a Lightning, eu fui lá, tirei do meu nó e paguei para ele essa transação. Tem uma foto no nosso Instagram aí, histórica, e paguei e vi que era possível. E aí a gente começou com esse 0.002 Bitcoin, não, 0.02, que era $1.000 na época. Eu fiz aqueles adesivos. Isso dá 200 mil satoshi. 2 milhões? 2 milhões de satoshi. Olha, 2 milhões de satoshi, é isso que eu estava tentando calcular. 2 milhões de satoshi. É que é difícil de contar da esquerda para a direita. Quando a gente começa a falar em bitcoinês, que é 0.0, é difícil de contar. O Bitcoin eu tenho facilidade de contar da direita para a esquerda, né? Quando eu começo a pensar da esquerda para a direita, eu tenho uma dificuldade que eu estou aprendendo também. Porque aqui no Palavra de Satoshi, Fernando, o dinheiro estatal é uma ofensa. Calma, deixa eu falar. Uma ofensa. Então, quando começa a falar em dinheiro estatal controlado por políticos americanos, é uma afronta. Então, esquece esse dinheiro estatizado. Não, eu vivo então, não pensa no dinheiro Satoshi. Por exemplo, eu estava falando para ele. Vamos respeitar essa Satoshi, desculpa, ele está falando aí com dinheiro estatal americano, desculpa, Fernando. Por exemplo, hoje meu custo de vida, se você for ver isso em Satoshi, sei lá, entre 50 e 100 mil Satoshis por dia. Eu gasto mais que isso. Pois é, e eu tento gastar o mínimo possível porque o Bitcoin fez a minha preferência de tempo mudar. Então o que acontece? Eu ando de chinelo aqui. Eu sei como os poucos R$1.000 que eu juntei lá. Vou falar em dinheiro estatal de novo. Não, mas Satoshi, perdoa ele, Satoshi. Eu tenho. Aí que tá, a palavra Satoshi, eu digo pra todo mundo que é o seguinte, ó. Eu sou um influenciador dos influenciadores. Porque eu tento influenciar as pessoas que influenciam. O Fernando é um influenciador. E ele tem um pouco de dificuldade de pensar em satoshiniano. Então eu vou colocar isso na cabeça dele. Tira o dinheiro estatal da tua cabeça. Porque eu digo isso para as pessoas que estão do outro lado da tela. Tira o dinheiro estatal. Se a pessoa que está do meu lado não faz isso, como é que a pessoa do outro lado da tela vai fazer? Então nós temos que dar exemplo, né? Então se nós, aqui ó, nós estamos com camisa do quê? Bitcoin. A gente não tá com a camisa do real. Tu tá com a camisa do real, tu tá com a camisa do dólar. Se tu tiver, aí tudo bem, né? Então, Satoshi, perdoa, Fernando. Vamos de novo. Vamos começar de novo. O Guri tá aprendendo. Nasceu ontem. Vou pegar mais um pedaço. Tá roubando o doce aí da Bitcoin Kid. Uma delícia. Não, ela comeu um pedaço de bolo desse tamanho. Ai, pai, para! Nós temos um projeto muito audacioso, que eu já reiterei em outros momentos, em outros episódios, e vou reiterar nessa conversa de novo, que o Palavra de Satoshi está com pretensão de ficar aqui uma temporada ou mais, para fazer com que Jericoacoara
seja a Paradise Bitcoin City e que a gente consiga bitcoinizar a cidade por completo, onde todos os comerciantes aceitem Bitcoin como forma de pagamento e a gente comece a precificar bem esse produto e serviço em Satoshi. Fazer com que tudo aqui nessa cidade seja paga em Satoshi. Esse é o objetivo. Se a gente vai conseguir, eu não sei. Se a gente vai fazer, eu também não sei, mas é a ideia. Então, nós estamos tirando da ideia para a prática. Então, muito provavelmente agora no ano 14, pós-Satoshi, também conhecido como ano que vem, a gente faça a Bitcoin Conference Jericoacoara, tá? Que a gente vai... Tá na ideia, a gente está tirando a ideia para a prática de fazer o primeiro evento Jericoacoara Brasil, porque o Jericoacoara hoje é a cidade mais bitcoinizada do Brasil, tem 300 estabelecimentos que aceitam Bitcoin como forma de pagamento, então a gente está fazendo acontecer. Ele é um pouco mais pé no chão, veja bem, vamos, não sei o quê. Eu já sou o cara que diz assim, ó, eu vou fazer, tá ligado? Eu vou fazer. Não, vai demorar 5 anos, vai custar tanto, tá bom, vai demorar 10 anos, não tem problema, eu vou fazer. Ele fica, não, veja bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou o cara que, ó, eu tô dizendo que eu vou fazer, galera. Eu vou fazer. Quero ver. Entendeu? Mas eu preciso de apoio. Então, em vez de tu ficar assim, ó, vamos ver, veja bem, eu quero que tu me apoie. Então, assim, te apoio, assim como você do outro lado da tela, você quer ver esse fenômeno acontecer? Você acha que é impossível? Vamos fazer se é possível. Vai demorar 10 anos? Não tem problema. A gente vai ficar aqui 10 anos, batendo em todas as portas, ensinando todos os comerciantes a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, até que um dia a mágica vai acontecer. É assim que funciona, né? É quando a gente planta uma árvore assim, a gente planta a árvore, ela demora muitos milhares de anos para ficar grande, mas um dia ela fica grande. Então o Jericoacoara vai ser esse experimento social maravilhoso que será, muito provavelmente, a Bitcoin Paradise City. Aí tem uma coisa que pode ajudar a gente a chegar nesse status, que é o white paper da Bitcoin Beach. Lá, os caras têm as iniciativas, né, tipo Bitcoin Beach, que chama Bubble. E lá tem vários parâmetros que ajudam a gente a, tipo assim, a começar, porque cada cidade, cada localidade tem as suas peculiaridades. Então aqui a gente tem uma população, por exemplo, que é muito difícil você conseguir 5 minutos de atenção de um sujeito. É muito difícil. Então, a palavra de Satoshi tem conseguido isso, né? Tem conseguido, porque o Vinícius é muito persuasivo, né? Mas, cara, é difícil. Então, o que acontece? Segundo o Andrew Begin, que é o cara que é lá da Galoy, desenvolveu lá toda uma metodologia para atender a comunidade com esse banco comunitário, demora esse trabalho que a gente está fazendo para ativar as primeiras 50 pessoas, tipo assim, vai ser muito mais rápido ativar as próximas 1.000 ou as próximas 10 Mas mil. O meu canal é a mesma coisa. O meu canal, para atingir os primeiros 1.000 inscritos, foi bem difícil. Agora, do 1.000 por 10 mil é um pulo, 10 mil por 100 mil é um outro pulo. Por isso que eu fico assim, porque eu já prometi várias coisas que eu não consegui entregar. Por exemplo, o caixa eletrônico de Bitcoin. Eu recebi uma doação da Galoy, comprei um caixa na Alemanha, chegou o caixa, 2 vezes as peças vieram quebradas, e aí na última vez que chegou a peça certa, eu queimei a peça. E aí, cara, eu comprei multímetro, fiz tudo, fiquei horas e horas fazendo negócio. Então nem sempre é possível, mas uma coisa é certa, que cada filho de Satoshi, cada satoshinho ali numa carteira de papel, cada satoshinho guardado ali de maneira tangível, se o cara perder já era, tá lá. A gente tem um produto, a gente tem uma maneira de levar o Bitcoin para as pessoas, mesmo as menos favorecidas. E aí é isso. Na primeira etapa, a gente leva o Bitcoin até elas. Na segunda etapa, a gente desenvolve os NFC Cards, que a gente vai comprar impressora, que a gente vai colocar no banco da escola, que a gente vai ter em todos os estabelecimentos as maquininhas para as pessoas passarem o NFC Card. Então, depois de fazer os NFC Cards, dominar a tecnologia para ser toda descentralizada, liberar essa tecnologia para qualquer pessoa que queira fazer, aí beleza, aí a gente vai nos estabelecimentos levar as maquininhas e tem que ter um money ramp out, porque, por exemplo, o cara do mercado quer aceitar o Bitcoin, mas ele quer guardar só 5%, ele quer guardar só 10%. Então, para isso, a gente precisa, vários desenvolvedores já prometeram isso pra gente, que é o BTC to Pix, que é uma parada que pode ajudar muito qualquer pessoa a aceitar Bitcoin. Bom, né? mas a gente, todo esse passo a passo aí que você está descrevendo, faremos, tá? Mas, só dá um pause, é que eu acho que eu tô com pouca bateria, então... Gostou do vídeo? Então ajude a levar a minha palavra adiante.
Curta, comente, compartilhe e divulgue. Viva Satoshi!